Imagine a seguinte cena: uma mulher, após meses de angústia e dúvidas, finalmente toma uma decisão dolorosa: vender o apartamento que era sua última ligação com a mãe falecida. Mal a tinta dos documentos secou, eis que a porta se abre com estrondo. A sogra, furiosa, invade a casa com um grito indignado: onde está o dinheiro da venda do apartamento da sua mãe? O que ela não esperava era que, enquanto planejava como gastar aquele valor, a verdadeira dona dos recursos já havia tomado as rédeas da própria vida. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui André Branco, e é com grande satisfação que compartilho mais uma história real que vai fazer você repensar os limites entre família e respeito. Prepare-se para uma narrativa que mostra como, às vezes, a coragem de dizer não pode mudar tudo. Tamara Dmitrievna sempre se considerou a guardiã das finanças familiares, ou melhor, a dona absoluta delas. Para ela, o dinheiro não tinha dono, era um grande caldeirão onde todos depositavam seus recursos, e ela, com mão de ferro, decidia quem merecia o quê. Alina, sua nora, já convivia com essa realidade há 5 anos de casamento com Gleb, um homem bom, mas que se dobrava como um junco diante dos caprichos da mãe. Tamara aproveitava essa fraqueza para ditar as regras, e ninguém ousava questioná-la. Quando a mãe de Alina faleceu 3 meses atrás, a sogra não perdeu tempo. Com uma curiosidade disfarçada de preocupação, começou a sondar: o que a sua mãe deixou? Tem imóveis? Poupança? Alina respondia com monossílabos, sem entusiasmo. Herdar apenas um apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo, nada de extraordinário, mas um pedaço de sua história. Cada parede daquele lugar guardava memórias: o cheiro do bolo que a mãe assava aos domingos, as risadas da infância, os conselhos murmurados à noite. Vender? Nem pensar. Mas manter um imóvel vazio, com contas, impostos e manutenção, pesava no orçamento já apertado do casal. Tamara, é claro, tinha outros planos. Vender essa propriedade é a coisa mais sensata, declarava, como se fosse uma verdade absoluta. Com esse dinheiro, podemos reformar nossa casa, afinal, vocês moram aqui de favor, ou até comprar algo maior, para vivermos todos juntos. Gleb, como sempre, assentia, repetindo como um papagaio: mãe tem razão, precisamos pensar no futuro. Alina ouvia tudo em silêncio, sentindo o peso de uma escolha que não queria fazer. Até que um corretor deu a ela um número que mudou tudo: 15 milhões de rúbios. Uma fortuna que poderia transformar sua vida. De repente, Alina viu diante de si possibilidades que há anos pareciam distantes: um lar só seu, um pequeno negócio, a liberdade de respirar sem a sombra opressora da sogra. Foi como se uma porta se abrisse. Sem avisar ninguém, ela assinou os papéis e, 2 semanas depois, o dinheiro caiu em sua conta pessoal, aquela mesma que abrirá antes do casamento, por precaução. No dia seguinte, enquanto traçava planos no notebook, a tranquilidade foi interrompida por um barulho ensurdecedor. A porta se escancarou, e lá estava Tamara, vermelha de raiva, com Gleb atrás, hesitante e culpado. Onde está o dinheiro do apartamento da sua mãe? Berrou a sogra, sem nem sequer cumprimentá-la. Alina levantou os olhos devagar. Então eles haviam descoberto. Provavelmente Gleb ouvirá sem querer uma ligação com o banco. Não importava como. Tamara não esperou respostas. Começou a esbravejar, gesticulando como uma leoa ferida: como você ousa decidir sozinha? Esse dinheiro é da família. Gleb, ao lado, tentava murmurar algo, mas a mãe o abafava com sua fúria. Os 15 milhões já têm destino, anunciou Tamara, como se fosse um veredicto. Vão para Irina abrir um salão de beleza. Ela já tem tudo planejado: local, equipamentos, até o nome do negócio. É um investimento seguro. Irina, a filha caçula de Tamara, era o retrato da irresponsabilidade. Aos 30 anos, ainda vivia às custas da mãe, pulando de um sonho profissional para outro: ora queria ser estilista, ora psicóloga, ora donos de café. Nenhum projeto durava, mas as desculpas e os pedidos de dinheiro, esses sim, eram constantes. Ela tem talento, insistia Tamara. Um salão de beleza é garantia de lucro. Mulheres sempre vão querer se cuidar. É dinheiro certo. Alina ouvia tudo aquilo incrédula. Eles haviam decidido tudo sem sequer consultá-la. Seu patrimônio, seu luto, suas escolhas, nada disso importava. Gleb, explique à sua mulher como as coisas funcionam aqui,
ordenou Tamara, virando-se para o filho. Ele gaguejou algo sobre interesses familiares em ajudar a irmã, mas suas palavras soavam vazias, como se ele mesmo não acreditasse nelas. Foi então que Alina se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a chuva caía em cortinas cinzas, como lágrimas silenciosas. Ela pensou na mãe, nas mãos calejadas de trabalho, nas noites em claro para pagar cada prestação daquele apartamento, nos sacrifícios para deixar algo para a filha. E agora? Agora eles queriam entregar tudo para uma filha mimada que nunca soube o valor do esforço? Nunca. A palavra ecoou no silêncio como um tiro. Tamara reganhou os olhos, como se tivesse levado um tapa. O quê? Você não entendeu? Esse dinheiro é da família. Você não tem o direito de. Tenho sim, cortou Alina, calma, mas firme. Esse dinheiro é meu. Aquele apartamento era da minha mãe, deixado para mim por herança. Por lei, é meu e só meu. Não tem nada a ver com o orçamento de vocês. Gleb tentou interferir, balbuciando algo sobre a união e as decisões conjuntas. Alina virou-se para ele, com um olhar que ele nunca havia visto antes. Quando vocês dois decidiram o destino do meu dinheiro, onde eu estava? Por que não me chamaram para o discutir? O rosto de Tamara empalideceu de ódio. Como você se atreve? Eu não sou uma estranha. Sou a mãe do seu marido. Família não age assim. Família, repetiu Alina, com um sorriso amargo. Que família interessante é essa, onde a sogra acha que pode dispor do que é da nora como se fosse seu? Onde o marido não tem coragem de defender a própria esposa? Não seja egoísta, gritou Tamara. A Irina precisa desse dinheiro. Ela está em uma situação difícil. E eu não, rebateu Alina, com uma risada seca. Você sequer sabe quais são os meus sonhos, minhas necessidades. Nunca perguntou. Nunca se importou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Tamara respirava ofegante, Gleb olhava para o chão, envergonhado. Alina, pela primeira vez em anos, sentiu algo novo, não era raiva, não era medo. Era alívio. Finalmente, ela havia recuperado o controle sobre a própria vida. E nenhuma força no mundo a faria voltar atrás. Planos? Tamara Dmitrievna descartou a pergunta com um gesto desdenhoso. Você ainda é jovem, não entende nada da vida. Já a Irina, é uma mulher adulta, com experiência, com cabeça no lugar. Experiência? Repetiu Alina, com um sorriso que não chegava aos olhos. Experiência em fracassos? Experiência em abandonar tudo pela metade? Ou experiência em pedir dinheiro para a mamãe quando as coisas dão errado? Tamara Dmitrievna levantou-se de um salto, o rosto contorcido pela fúria. Como você ousa falar assim da minha filha? Ela é talentosa, inteligente, enquanto você é apenas uma ingrata egoísta. Egoísta. A palavra ecoou na mente de Alina como um gatilho. Egoísta sou eu, concordou, a voz gelada como aço. E o que são vocês, então? Gente que quer mexer no dinheiro alheio sem sequer perguntar? Gente que acha que os sonhos dos outros valem menos que os caprichos de uma filha mimada? Gleb tentou intervir, as mãos levantadas em um gesto de paz. Vamos acalmar os ânimos. Podemos conversar com calma, chegar a um acordo. Não há o que discutir. Cortou Tamara Dmitrievna, a voz estridente. Esse dinheiro deve ser usado para ajudar a família. Irina é família. Essas suas vontades podem esperar. Minhas vontades. Alina repetiu as palavras devagar, como se provasse algo amargo. Então abrir meu próprio negócio é uma vontade, mas bancar mais um capricho da Irina é a ajudar a família. Entendi. Não distorça minhas palavras. Tamara Dmitrievna gesticulava, as bochechas vermelhas. Irina sabe o que faz. Ela tem formação, tem plano. Esse foi o limite. Alina ouviu aquelas mesmas desculpas a vida toda, seu trabalho não era bom o suficiente, sua aparência não era impecável, suas escolhas nunca eram certas. E agora, mais uma vez, tentavam reduzir seus sonhos a um mero capricho. Sabe o que eu sei fazer? Perguntou Alina, tão baixa que os dois se calaram. Eu sei ler.
Ela se aproximou da mesa, abriu uma pasta e jogou um documento sobre a superfície polida. Aqui está. Um extrato bancário. 15 milhões de rublos. Meus. Não da família. Não de vocês. Meus. Tamara Dmitrievna arrebatou o papel, os olhos devorando os números. Gleb espiava por sobre seu ombro, a boca entreaberta. Também sei usar a internet, continuou Alina, impassível. Por isso descobri que herança recebida por um dos cônjuges não é propriedade conjunta. É dinheiro pessoal. Do herdeiro. Só meu. Mas nós somos uma família, começou Gleb, a voz trêmula. Família? Alina o interrompeu com um riso seco. Ótimo. Então me diz, quando foi a última vez que você perguntou minha opinião sobre nossas decisões? Quando, Gleb? Quando você me tratou como parte dessa família e não como um apêndice silencioso? O silêncio foi sua resposta. Nunca, concluiu ela. Porque aqui quem manda é a mamãe. E eu? Eu deveria aguentar, sorrir e ser grata por sobras. Tamara Dmitrievna jogou o extrato de volta na mesa, erguendo-se em toda a sua altura. Então você está recusando ajudar sua própria família. Escolheu dinheiro em vez de sangue. Escolhi respeito, corrigiu Alina, a voz firme como rocha. Respeito pela memória da minha mãe. Respeito pelo meu direito de decidir o que fazer com minha vida. Com o meu dinheiro. Que respeito! Tamara Dmitrievna explodiu. Você é mesquinha. Aperta cada copeque enquanto sua família sofre. Sofre? Alina arqueou uma sobrancelha. Quem está sofrendo, exatamente? Irina, que quer dinheiro fácil para mais uma de suas aventuras? Ou você, que sonha em se passar por mãe generosa às custas dos outros? Como você ousa? A mão de Tamara Dmitrievna tremeu no ar, os dedos crispados como garras. Ouso, respondeu Alina, serena. E sabe o que mais sei fazer? Analisar. Quer que eu conte como será o salão de beleza da Irina? Não esperou resposta. Nos primeiros 3 meses, ela vai se sentir uma empresária de sucesso. Contratará um designer caro, fará uma reforma luxuosa, comprará equipamentos de última geração, e gastará metade do dinheiro. Depois, virá a rotina. Terá que lidar com clientes difíceis, pagar contas, gerenciar funcionários. E a Irina odeia a rotina. Ela gosta da fachada, não do trabalho. Você não conhece minha filha. Tamara Dmitrievna tentou argumentar, mas a voz falhou. Conheço, Alina foi implacável. 5 anos a conheço. Lembro dos cursos de design que abandonou. Do café que ia abrir há 3 anos. Da clínica de psicologia que nunca saiu do papel, Gleb se mexeu, desconfortável. Ele também se lembrava. Em 6 meses, o salão estará no vermelho, continuou ela, sem piedade. Irina virá choramingar que as coisas não vão bem, que precisa de mais investimento. E vocês? Primeiro, darão o dinheiro de vocês. Depois, vão pressionar o Gleb a se endividar. Até que... Chega! Tamara Dmitrievna bateu na mesa. Você não tem direito de falar assim. Tenho, Alina não recuou. Porque são meus 15 milhões que vocês querem jogar no lixo. E daqui a 1 ano? O salão fecha, Irina tem uma nova ideia brilhante, e o dinheiro some sem deixar rastro. Você é cruel. Tamara Dmitrievna cerrou os punhos. Não quer que minha filha tenha sucesso. Quero que sua filha cresça, Alina disparou. Que assuma as consequências de suas escolhas. Que não viva como uma adolescente aos 30 anos, dependendo da mamãe para limpar suas bagunças. O golpe foi direto. Tamara Dmitrievna empalideceu, depois ruborizou de raiva. Então sua decisão é final? Final. Avirou-se para o filho, os olhos faiscando. Gleb, espero que esteja vendo com quem se casou. Uma egoísta que prefere dinheiro à família. Alina observou o marido. Aquele momento definiria tudo. Gleb se contorcia, o olhar saltando entre as 2 mulheres. Mamãe, talvez não devêssemos. Não devêssemos o quê? Tamara Dmitrievna o interrompeu, ácida.
Ajudar sua irmã ou perceber que sua esposa não tem coração? Gleb baixou a cabeça. Alina entendeu. Como sempre, ele escolhera o caminho mais fácil. Parece que já temos nossa resposta, disse ela, a voz calma, mas cortante como lâmina. Tamara Dmitrievna sorriu, triunfante. Ótimo. Amanhã você transfere o dinheiro para Irina. Ela já está esperando. Não vou transferir nada, Alina foi categórica. O sorriso da congelou. Como assim? Vocês combinaram entre si. Eu já dei minha resposta. Tamara Dmitrievna ficou boquiaberta. Claramente, não esperava aquela reviravolta. Gleb. Chamou, desesperada. Diga algo à sua esposa. Ele levantou os olhos, suplicante. Alina, vamos encontrar um meio-termo. Que tal, metade? 7,5 milhões para o salão da Irina. Você fica com o resto. Metade? Alina balançou a cabeça. Não. Por quê? Gleb parecia genuinamente confundido. Me dê uma razão, desafiou ela. Uma única razão pela qual eu deveria dar meu dinheiro à sua irmã. Ele hesitou. Porque, ela é família. E eu? Alina riu, amargo. Sou o quê? A estranha que sustenta vocês? Ela apontou para Gleb. Você, que não tem coragem de defender sua esposa. Você, que está disposto a entregar meu dinheiro só para não magoar a mamãe. Gleb corou. Eu só não quero brigas. Então explique à sua mãe que ela não tem direito sobre minha herança. Mas ela se preocupa com a Irina. E quem se preocupa comigo? A pergunta pairou no ar, pesada. Silêncio. Exatamente, Alina concluiu, a voz baixa, mas letal. Por isso cuido de mim mesma. Você é uma egoísta sem coração. Tamara Dmitrievna cuspiu as palavras. Pode ser, Alina não se abalou. Mas esses 15 milhões ficam comigo. A se levantou com um movimento brusco, dirigindo-se à porta. Vamos, Gleb. Não há mais nada a discutir aqui. Gleb olhou para Alina com uma expressão perdida, como se buscasse algo em seus olhos que já não existia mais. Vamos, ordenou Tamara Dmitrievna, o tom exausto, mas cheio de uma vitória amarga. Vá, Alina. Corre para a mamãe, como sempre faz. A porta se fechou com um estalo seco. O apartamento mergulhou em um silêncio tão denso que parecia ecoar. Alina afundou no sofá, os olhos fechados, os dedos pressionando as pálpebras como se pudesse conter ali toda a exaustão dos últimos anos. Vazia, sim. Mas pela primeira vez em uma década, livre. Na manhã seguinte, Gleb não voltou. Passou a noite na casa da mãe. Depois outra. E mais uma. Quando apareceu, uma semana depois, foi apenas para recolher suas coisas, camisas amassadas, livros esquecidos, o relógio que ela lhe dera no 3º aniversário de casamento. Precisamos de uma pausa, disse ele, evitando seu olhar. Chegamos a um beco sem saída. Alina ouviu em silêncio, analisando cada palavra como se fossem peças de um quebra-cabeça que ela já havia montado há muito tempo. É o fim, pensou. E, estranhamente, não doeu. Que pena, murmurou, quando ele enfiou a última camisa na mala. Ainda dá tempo de consertar, insistiu Gleb, a voz trêmula de uma esperança que soava falsa até para ele. Mamãe está disposta a perdoar, se você ajudar a Irina. Alina sorriu, um gesto lento, quase carinhoso, como se estivesse olhando para um menino que ainda acreditava em contos de fada. Diga à sua mãe que eu também estou disposta a perdoar. Mas os 15 milhões ficam comigo. A porta bateu. Dessa vez, para sempre. 2 meses depois, o divórcio foi finalizado. Tamara Dmitrievna moveu céu e terra para provar em tribunal que o dinheiro da herança era propriedade conjugal, mas o advogado de Alina, um homem de ternos impecáveis e argumentos ainda mais afiados, desmontou cada argumento com uma precisão cirúrgica. A lei está do seu lado, ele lhe dissera na primeira reunião. E estava. Irina nunca abriu seu salão de beleza. Em vez disso, mergulhou na ideia de uma loja online de roupas. Depois, quis ser instrutora de yoga. Depois, psicóloga.
Cada novo projeto durava menos que o anterior, como ondas que quebravam na areia antes de chegar à praia. Enquanto isso, Alina abriu sua própria empresa, uma pequena estúdio de web design, começando sozinha, trabalhando até tarde, aprendendo códigos e programas que soavam como línguas estrangeiras. Um ano depois, contratou seu primeiro funcionário. 2 anos depois, mudou-se para um escritório maior, com janelas amplas e luz natural, o tipo de lugar que fazia os clientes sentirem que estavam investindo em algo sério. Às vezes, cruzava com Gleb na rua. Ele parecia mais velho, os ombros curvados, as olheiras fundas. Casou-se novamente, mas aquele casamento também durou menos que um verão russo. Tamara Dmitrievna, é claro, brigou com a nova nora ainda mais rápido do que com Alina. Irina continuava morando com a mãe, traçando planos que nunca saíam do papel, mais um curso online, mais uma oportunidade imperdível, mais uma desculpa para não crescer. Enquanto isso, Alina construía. Os 15 milhões da venda do apartamento da mãe não foram gastos em caprichos, mas sim investidos com uma precisão quase obsessiva, cada rublos multiplicado, cada risco calculado. Aquela herança não era apenas dinheiro. Era a base de uma independência pela qual ela havia ansiado durante anos de casamento, anos de ser tratada como uma extensão da família de Gleb, como uma conta bancária ambulante para os sonhos alheios. 3 anos depois do divórcio, ela comprou seu próprio apartamento, um espaço amplo, de 3 quartos, em um prédio novo, com janelas panorâmicas que enquadravam o parque como um quadro vivo. No dia da mudança, ficou parada junto à janela, a cidade iluminada aos seus pés, uma fotografia da mãe entre os dedos. No retrato em preto e branco, sua mãe sorria, aquele sorriso cansado, mas orgulhoso, de quem trabalhou em 2 empregos para guardar cada moeda. Não para bancar mais um capricho de Irina, não para ser dilapidado em promessas vazias. Mas para que Alina pudesse, um dia, escolher. E ela escolheu. Sem Gleb. Sem Tamara Dmitrievna. Sem suas cobranças, suas culpas, suas expectativas sufocantes. Construiu tudo com as próprias mãos, sobre o alicerce do amor de uma mãe que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Quando a noite caiu, Alina colocou a fotografia na estante, ao lado de um vaso de flores frescas. Olhou pela janela uma última vez, respirando fundo. Estava tudo certo. Finalmente.